Olá, meus amigos. Estou passando aqui hoje para falar alguma coisa sobre a questão do autoconhecimento, né? Então, a pergunta que com certeza todos nós deveríamos nos fazer em prol da nossa reflexão é sobre a questão do você se conhece, né? Você sabe quem realmente é, você sabe o que gosta, você sabe quais são os seus pontos positivos, quais são os seus defeitos, o que você gostaria de mudar, o que lhe incomoda, qual é o seu propósito de vida. Será que você vive para agradar os outros e deixa de agradar a si mesmo? Você é uma pessoa susceptível a críticas, geralmente fica vulnerável a elas, fica chateado, fica irritado, fica vulnerável. Você conhece o seu lado sombra, o seu lado oculto, aquele lado que muitas vezes nós não queremos mostrar para as pessoas com as quais nós convivemos, o nosso lado oculto. Então, como nós somos ensinados, né, essa questão de agradar os outros, nós somos ensinados desde cedo a agradar os outros, em primeiro lugar, né? Especialmente tentando corresponder às expectativas alheias. E muitas pessoas hoje acabam esquecendo de si para viver em detrimento do outro, para agradar os outros. E aí acabam se dando conta de que não é o caminho, né? Muitas vezes a gente tem que agradar as pessoas, obviamente, mas precisa, antes de qualquer coisa, agradar a si mesmo. É aquela história, você faz o bem quando faz o bem para si mesmo. Se você é uma pessoa que não está em equilíbrio, como é que você pode ajudar e fazer o bem? Então você tem que fazer primeiro o bem em si mesmo para poder ajudar as pessoas. E aí a gente vai voltar a 470 anos antes de Cristo, né? Quando Sócrates já falava, conhece-te a ti mesmo. Ele foi um filósofo grego bastante conhecido na cidade de Delfos, e ele é responsável por essa frase, conhece-te a ti mesmo, que fica no templo de Apolo em Delfos, na Grécia Antiga. Então, o Sócrates, uma historinha básica sobre a vida dele, o Sócrates, ele tinha uma necessidade muito grande de levar o conhecimento aos gregos, né, através da palavra, falando sobre as coisas do mundo, né, falando sobre, na verdade, o ser humano. E aí ele saía pelas ruas, pelos mercados, né, pelos centros, instigando as pessoas que ali trabalhavam, os artesãos, os ferreiros, os políticos, os sapateiros, as cortesãs da época, né? E ele instigava as pessoas com a pergunta: você se conhece? Você sabe o que diz? Você é o que parece ser? Então, alguns ficavam bastante irritados, até irados, né? Porque era algo inusitado para aquelas pessoas, porque eles nunca tinham tido tempo para parar e pensar sobre esse tipo de situação, sobre esse tipo de pergunta. Então, eles ficavam irritados, né? E aí o Sócrates, né, na época, se divertia muito com essas respostas deles, né? Porque as pessoas diziam, eu não sei, ou não queriam responder, né? Não sabiam responder. Então, o Sócrates dizia, eu também não sei. Daí surgiu a origem, inclusive, da famosa frase dele, eu só sei que nada sei. E com o tempo, ele também acabou incomodando com essa situação de ele instigar as pessoas na rua, nos mercados, né? Onde os políticos, obviamente, passavam. Ele acabou instigando a situação de incomodar os políticos da época, devido ao quê? Ao crescimento da sua popularidade. Por quê? Porque, na verdade, ele defendia ideias contrárias à sociedade ateniense, desencadeando desordens, arruaças, porque as pessoas ficavam simplesmente atônitas, né? Irritadas. E aí ele acabou sendo preso, né? Por subverter a ordem social de Atenas e corromper a juventude, né, com ideias contrárias à ordem pública. E aí ele foi preso e foi condenado a tomar cicuta na prisão. Essa história, provavelmente a maioria de nós já ouviu, né, até em época de colégio, mas é sempre bom lembrar, né, que se há 470 anos antes de Cristo, né,
Sócrates já instigava o autoconhecimento. Imagina hoje, né, que nós estamos ainda de uma forma engatinhando sobre esse assunto, mas buscando, hoje estamos, eu acho que a grande maioria das pessoas busca pelo autoconhecimento, não só no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito familiar, porque realmente o autoconhecimento, ele promove, né, que nós, além de nós nos conhecermos melhor, promove uma maior compreensão de nós mesmos, um maior controle sobre as nossas emoções, sobre os nossos estados mentais, e enfim, vamos seguir. Então, o que é o autoconhecimento, né? Na verdade, o autoconhecimento é um processo reflexivo, do qual conhecemos a nós mesmos, ou do qual nós nos damos oportunidade para conhecer a nós mesmos, ao longo de um tempo, porque não é uma coisa imediata, é um processo a médio e longo prazo, e que nos permite ser conscientes do nosso leque inerente a quê? Aos nossos defeitos, mas não só aos nossos defeitos, também as nossas virtudes e todas as qualidades presentes em cada desses extremos. Então, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento nos possibilita, como eu falei, uma maior compreensão daquilo que realmente somos, a nossa verdadeira essência, né? Então, a doutrina espírita nos convida a fazer essa reflexão, já que ela é uma ferramenta imprescindível, né, para a busca do autoconhecimento. Por quê? Porque para melhorar, nós precisamos nos conhecer. Comumente nós estamos vinculados ao piloto automático da nossa existência. Dizemos, fazemos, sentimos coisas que muitas vezes são contrárias àquilo que realmente gostaríamos de ser. Muitas vezes ofendemos uma pessoa, literalmente porque estamos vibrando ou vivenciando o piloto automático. Porque não pensamos antes, porque não temos o conhecimento de nós mesmos. Então, nós deixamos eclodir a nossa sombra e muitas vezes acabamos prejudicando, ofendendo, magoando pessoas com as quais nós temos grande estima. Então, é importante a gente pensar no autoconhecimento como uma coisa assim que nós precisamos buscar isso aonde? Só tem um local que nós podemos encontrar a questão do autoconhecimento. É dentro de nós mesmos, né? Eu posso ser uma pessoa correta, posso ser uma pessoa honesta, posso ser uma pessoa aparentemente boa, mas às vezes eu sou uma pessoa crítica, às vezes eu sou uma pessoa maldosa, né? Sou uma boa mãe, me considero uma mãe exemplar, mas posso ser uma mãe controladora, uma mãe autoritária. Então, muitas vezes isso não nos é conveniente enxergar. E qual é a importância do autoconhecimento para a nossa vida? Bom, o autoconhecimento nos propicia um maior controle sobre as nossas emoções. Quantas vezes nós nos descontrolamos emocionalmente falando? Como eu estava falando, dizemos coisas que não deveríamos dizer e das quais muitas vezes vamos nos arrepender mais tarde. Ofendemos pessoas que nos são caras, né? E aí perdemos muitas vezes o controle emocional em detrimento de sermos contrariados. E aí uma série de situações em função de críticas que muitas vezes algumas pessoas nos dirigem, enquanto que a crítica muitas vezes de uma pessoa, vindo de outra pessoa, deveria ser algo que nos faria refletir e pensar, né? A pessoa diz que eu sou uma pessoa egoísta, né? A pessoa diz, você é um egoísta. Por que não aproveitar esse gancho, né? Essa oportunidade e pensar realmente, será que a pessoa que falou isso tem razão? Será que eu sou mesmo uma pessoa egoísta? Será que eu sou mesmo essa pessoa controladora? Então é muito importante a gente fazer essa reflexão. Esse é o passo inicial do querer se conhecer, do autoconhecimento. Nós buscarmos não ver a crítica como uma ofensa, né? Como algo pessoal que vem nos atingir.
E muitas vezes a pessoa que não tem essa consciência, que não está em busca desse autoconhecimento, vai num primeiro momento se ofender, vai num primeiro momento rebater, e aí vai dar briga, vai dar discussão, vai dar bate-boca, e aí vocês sabem já o que acontece. E aí a gente pergunta, né? Se a gente não se conhece, como é que a gente pode acreditar mais na nossa capacidade? Né? Como é que nós podemos ter mais autoconfiança, maior autoaceitação, maior autocontrole? E como é que nós podemos ir em busca dos nossos sonhos, dos nossos projetos de vida, se nós não nos conhecemos? Ou se nós não sabemos ou acreditamos que somos capazes? E por que não acreditamos em nossa capacidade? Porque a gente não se conhece, simples assim. Então nós podemos concluir que a nossa existência é todo um processo contínuo de quê? De reformulação. Nós estamos o tempo todo nos reformulando, buscando, através dos nossos sentimentos, da nossa compreensão dos porquês, como as situações surgem e como elas nos levam a agir. Então é muito interessante a gente começar esse processo, porque a gente começa realmente a nos questionar. Por que eu agi dessa maneira? Por que eu falei sem pensar? Por que eu disse aquilo para aquela pessoa? Será, de repente, também uma projeção minha, de um defeito meu? Que é algo que a gente pode outra hora falar. Então tem várias situações em que a gente, muitas vezes, acaba ofendendo, magoando, né? Ou também, às vezes, a gente acaba entrando num embate, né? Discutindo com pessoas, batendo de frente, brigando, perdendo tempo com discussões bobas e supérfluas, em prol de quê? Então, a gente sempre é sempre bom a gente pensar uma coisa, né? Será que nós somos o que nós aparentamos ser? Né? Então, o autoconhecimento é uma das habilidades mais importantes para uma pessoa, não só para a pessoa a nível pessoal, mas inclusive várias empresas, né, já promovem cursos de autoconhecimento para profissionais dos mais variados ramos. Porque é através dos relacionamentos que estamos sempre aprendendo novas lições, especialmente através do quê? Daquilo exatamente que eu falei, das nossas reações com o meio e das manifestações que o mesmo nos provoca. Então, se alguém diz algo que eu não gosto, você é uma pessoa irritada, né? Já ouvi, com certeza todos já ouviram, tu és muito irritado, tu és muito irritadinho, né? E aí, o que acontece? Eu posso, se eu não estou procurando me conhecer, procurando me melhorar, procurando evoluir como ser humano, no primeiro momento eu vou me sentir altamente ofendida, como muitos anos atrás, graças a Deus, já aconteceu. E aí bater de frente, e aí discutir, e aí jogar para a pessoa, irritado és tu, e aí começa uma discussão sem fim que não leva a nada, né? Então, isso é a questão de falar que é o autoconhecimento através dos relacionamentos, né, que nós aprendemos as lições que temos a aprender através das pessoas com as quais nós nos afinizamos, nosso parceiro, nossa filha, nosso familiar, que nós vamos aprendendo as lições para melhor nos conhecermos, né? Então, principalmente diante do autoconhecimento, nós começamos a nos olhar, a nos perceber. Como reagimos em detrimento daquela situação? Como é que nós reagimos diante de uma crítica, de uma ofensa, de algo que alguém nos diz e nós não gostamos? Como é que nós reagimos diante de posturas agressivas, contendas, choques de interesse? Então, vamos começar a pensar por aí. Porque isso é onde começa o autoconhecimento, né? E qual é, né? A gente vai perguntar, tá, mas e aí? O que se faz? Como é que eu vou começar o autoconhecimento? Eu não sei como começar, porque é uma busca interna. Ninguém vai fazer o autoconhecimento por mim. Eu vou ter que fazer uma jornada interior, vou ter que fazer uma viagem interior para dentro de mim mesmo, procurando visualizar tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que eu sou e não gosto, tudo aquilo que eu quero botar para debaixo do tapete.
mostrando para as pessoas, às vezes, um sorriso estampado no rosto, um coração enorme, e, na verdade, muitas vezes nós não somos nada disso. Através de um sorriso estampado no rosto muito bonito, muitas vezes está uma pessoa triste, uma pessoa que está em busca de si mesma. Então, qual é o meio? Na questão Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho pergunta, né? Aliás, Kardec nos pergunta aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? E Santo Agostinho responde, né? Ele nos dá a dica: o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Isso lá nos idos de 1800 e pouco, 1867, mais ou menos isso, porque o Livro dos Espíritos já tem há 150 anos. Então vejam bem, né? Como aquelas pessoas já estavam num nível muito mais, às vezes, se a gente for parar para analisar, muito mais evoluído do que a gente. Então, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Aí ele continua: todo esforço individual no sentido de melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal só pode ser realizado conscientemente, ou seja, quando nós temos consciência de que algo está nos fazendo mal, de que precisamos mudar determinado comportamento, determinada postura, determinado defeito, né? E por disposição própria nós seguimos avante, né? Distinguindo-se claramente os impulsos íntimos e optando por disposição que nos levem o quê? A mudança de comportamento. Há somente uma situação em que nós podemos alterar um comportamento. E a primeira delas é quando nós tomamos consciência de um defeito, de algo que nós fazemos, às vezes, repetidamente e do qual muitas vezes vamos nos arrepender. Então, é o único caminho, a conscientização. A conscientização, ela promove mudanças significativas na nossa vida. Então, Santo Agostinho, ele foi ainda mais específico nessa questão do Livro dos Espíritos, na questão 919. Ele foi mais específico quando ele disse que uma das formas de nós realizarmos a reforma íntima, que é a questão de nós nos conhecermos, que precisamos fazer essa reforma interior, né, trazer essa sombra oculta, trazer esses defeitos à tona para melhor trabalharmos. Então, ele disse que quando a gente... uma das formas de a gente realizar todo esse processo seria o quê? Realizarmos um interrogatório específico sobre nós mesmos, procurando verificar nos comportamentos diante das muitas situações vivenciadas no dia a dia. Então, por exemplo, né, se eu cometi uma agressividade no trânsito, passei por uma pessoa, dei uma fechada nela, xinguei, disse alguma coisa desagradável. Aí o que eu vou fazer? Se eu tenho consciência, eu vou parar e vou pensar, pô, será que eu tinha necessidade de ter feito isso? Então eu vou me questionar, eu vou começar a tentar me compreender. E isso já é uma forma de conscientização. E Santo Agostinho diz: pergunte o que fizestes e com qual objetivo agistes, né? Então, a consciência nos promove isso aí. Por que eu fiz aquilo? Qual foi o objetivo que tem por trás de eu ter feito isso? Outra situação importante. Fizestes algo que censuras no outro? É algo também muito importante, né? Então, eu sou impaciente, sou agressivo no trânsito e faço o quê? Eu condeno as pessoas que agem dessa maneira. Eu jogo o papel no chão, faço de conta que ninguém está vendo, imagino que ninguém está vendo, e critico o outro que jogou papel no chão na minha frente. Então, fizesses algo que censuras no outro. A Santo Agostinho nos dá essa dica também. Fiz algo que não ouso confessar a mim mesmo. Essa é uma relação à conduta da pessoa, não? Por exemplo, traí a confiança de um amigo e fico criando desculpas para a minha atitude. Né? Fui agressiva no trânsito, ofendi lá uma pessoa que eu não conheço, né? E faço de conta que nada aconteceu.
Faço de conta, não, isso aí não é nada, né? Passa batido. Se eu desencarnar hoje, que pendências eu deixaria ou que teria a temer, né? Santo Agostinho ainda nos dá mais essa dica. Então, se eu desencarnar hoje, né? Se eu tivesse, por exemplo, de mal com o filho, se eu tivesse brigado com o pai, tivesse há anos sem conversar com ele, né? Não dando perdão e ficando de birra e ficando nessa paranoia anos e anos e anos. O convite nesse momento é o quê? Com essa pergunta. É largar a nossa postura vitimesca. Porque quando nós não buscamos o autoconhecimento, nós estamos constantemente na postura de vítima. Foi o outro que disse, foi o outro que fez, né? O nosso dedo está sempre apontando para o outro. Mas nós esquecemos que tem esse outro dedo aqui, ó, apontando para nós. E aí é muito fácil, porque ficamos na nossa zona de conforto. Ah, ele fez isso comigo. Ah, eu sou assim porque ele fala isso, diz isso, fez aquilo. Então, é uma postura de vítima. E enquanto nós estivermos nessa postura de vítima, provavelmente nós não vamos sair abrir esse leque de oportunidade de nós melhor nos conhecermos. E aí vem a pergunta, além do qual meio, como conhecer? Como é que a gente faz para se conhecer, né? Então, tem também no livro dos Espíritos, da questão 919A, do Santo Agostinho, que diz o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim ou dizer algo negativo de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver que em mim precisava de reforma. Então vejam que sabedoria que tem nessas palavras do Santo Agostinho há mais de 100 anos atrás. E que todos nós que buscamos o autoconhecimento, ou que queremos daqui para frente buscar o autoconhecimento, deveríamos fazer. Ao fim de cada dia, interrogar a nossa consciência. E o Divaldo Franco também tem uma dica muito interessante. Numa de suas palestras, ele comentou que ele geralmente, ao dormir, quando ia se deitar, ele passava em revista todo o seu dia, do que ele tinha feito desde o momento que ele acordou, como ele cumprimentava as pessoas, né? Ele ia no supermercado, por exemplo, e muitas vezes dava bom dia e a pessoa não dava, ou vice-versa. Entrava no elevador, muito obrigada, bom dia, né? Cumprimentando as pessoas, sendo afável, sendo agradável. Fazer todo esse processo, vendo e procurando analisar como é que eu reagi no meu dia a dia, com as pessoas, com as situações. Então, essa é uma forma de a gente buscar também essa consciência, buscar esse autoconhecimento. E Allan Kardec, né, ainda vem nos dizer, na questão do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele vem dizer o seguinte: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço empregado no domínio das suas más inclinações. Esse é o processo do autoconhecimento. É o esforço que nós fazemos para nos transformar moralmente. Então, é muito importante que a gente procure, nessa questão, né, também, tem uma questão também no Livro dos Espíritos, da questão 918, que nós encontramos algo similar a esse processo do autoconhecimento, que diz que o verdadeiro espírita, ele pode ser comparado ao homem de bem. E nessa questão 918, o homem de bem interroga a sua consciência e faz ao outro tudo o que gostaria que lhe fizessem. Começa por aí. Então, tem fé em Deus e na sua bondade, justiça e sabedoria, porque sabe que nada acontece sem a sua permissão. Sabe que as vicissitudes são temporárias, como essa que nós estamos inclusive vivendo, e as aceita sem murmurar, sem reclamar,
porque sabe que tudo tem um começo, um meio e um fim, e que nada acontece por acaso. Seu primeiro impulso, o homem de bem, é o quê? É pensar nos outros antes de si. Mas claro que aí a gente abre um parênteses. Pensar nos outros, sim, mas precisamos, antes de pensar nos outros, pensar em nós. Nós precisamos investir em nós mesmos, investir no nosso autoconhecimento, investir na nossa melhora íntima, investir na nossa evolução. Para quê? Para nós podermos pensar no outro, ajudar o outro, auxiliar o outro no seu processo. E outra coisa muito interessante, o homem de bem, ele respeita, acima de tudo, nos outros os pensamentos contrários. Porque ele é indulgente para com as fraquezas alheias. E aí, olhem só, o autoconhecimento nos promove essa indulgência. Porque nós acabamos nos reconhecendo fracos, com defeitos, com coisas que precisamos e olhamos e temos a percepção de que precisamos melhorar. Então, como é que nós podemos julgar o outro, apontar o dedo para o outro, se nós somos imperfeitos, tanto quanto os outros? E todos estão num processo. E outra coisa interessante, né? O homem de bem. Eu gosto muito dessa parte, dessa questão 918, porque ele ainda complementa o seguinte: o homem de bem, ele não se compraz, né? Ele não fica feliz, ele não se realiza, como muitas pessoas ainda têm, em o quê? Em procurar os defeitos alheios, né? Nem pô-los em evidência, a não ser que a necessidade, nem pô-los em evidência, se a necessidade o obriga, porque ele procura sempre atenuar o bem, o mal, o bem que pode atenuar o mal, né? Bem interessante isso aí. Então, é uma pessoa que não procura defeito, porque se reconhece cheio de defeitos. Como é que ele pode procurar e apontar o defeito nos outros? Então, ele estuda as próprias imperfeições, porque ele já se reconhece um espírito imperfeito, uma pessoa que precisa se melhorar, e fica nesse processo que nos leva do autoconhecimento, que é combater, né? Porque nós só vamos combater algo quando nós conhecemos. E só vamos combater os nossos defeitos quando nós estamos conscientes daquilo que precisamos modificar. E a outra pergunta interessante: qual é o caminho para o autoconhecimento? Aquilo que eu estava falando lá no começo, sobre a crítica. E nessa resposta seriam as autocríticas construtivas. E o que é uma autocrítica? A autocrítica é a capacidade interna do indivíduo de realizar uma crítica de si mesmo. Implica na análise dos seus atos, na maneira de agir, na consciência dos seus erros, quando ele se toca dos seus erros cometidos e das possibilidades de realizar uma autocorreção, aprimorando-se através do autoconhecimento. Então, a autocrítica é essa capacidade de olhar para si mesmo através do quê? Da autoobservação. Nós temos essa perspicácia de sair de nós. Fizemos algo que condenamos em nós mesmos, vamos sair de nós, vamos olhar, eu estou aqui. É como se eu estivesse aqui e eu olhasse para outra Tânia que está ali, né? E aí eu vou me observar. E eu me observando, eu vou sentir o que eu poderia ter feito diferente, o que eu não fiz e poderia ter feito. E isso vai trazer o quê? Consciência. Vai nos tornar mais consciência do quê? Dos nossos defeitos. Não só defeitos também, das nossas qualidades. E aí nós vamos o quê? Mudando de atitudes. Vamos nos melhorar. Então essa história, né? Essa frase tão universal que todos nós sempre ouvimos quando frequentamos a casa espírita ou em alguma outra doutrina, essa frase é universal, ela diz: fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, né? Essa é uma regra universal da conduta que deveríamos pautar em nossas menores ações diante dos relacionamentos com os quais nós temos. Então, fazer essa autoavaliação nos faz refletir sobre os nossos defeitos.
Então, é muito importante que a gente pare e reflita sobre a importância disso. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, são poucas as pessoas que se conhecem. A maioria das pessoas não se conhece. A maioria das pessoas não tem consciência de si mesmo, né? Então, são poucas as pessoas que se conhecem e têm condições ou são capazes de fazer uma análise fria e isenta a respeito do que passa no seu interior. Então, nós vemos, é muito comum a gente apontar o dedo para o outro, né? Acusar o outro de ser isso, ser aquilo. Nós vemos constantemente os erros e os defeitos alheios. Mas a gente é incapaz, muitas vezes, de olhar para os seus próprios. E isso é um dos objetivos do autoconhecimento. A pessoa parar de olhar para fora e olhar para dentro. Porque a partir do momento que ela olha para dentro, ela está olhando para si mesma. Ela está investindo na sua melhora, na sua evolução. E aí a gente para pensar, como as pessoas, a maioria, vivem nessa inconsciência. Algumas pessoas ainda vivem também dentro dessa inconsciência em função dos seus impulsos, do seu piloto automático, como a gente estava falando, né? Então, agindo e reagindo numa maior parte do tempo, nessa questão de bateu, levou. Bateu, levou. Desencadeando muitas vezes o quê? Situações caóticas, situações de familiares, brigas familiares, desarmonias, descontroles emocionais e aí uma série de coisas. E aí nós vamos falar um pouco sobre, bem rapidamente, sobre o efeito sombra. Tem um livro muito bom, para quem quiser ler, que chama O Efeito Sombra, que do Deepak Chopra. É um livro bastante interessante, que mostra bem como a gente está ainda muito inconsciente, como a gente ainda vive muito essa questão dos impulsos, né, de dizer coisas, fazer coisas, das quais muitas vezes acabamos nos arrependendo. Então, nesse livro, a gente percebe o quanto nós somos ainda tocados por esse lado obscuro da natureza humana, né, os lados dos nossos defeitos, as coisas que não queremos ver, que não queremos assumir, que não queremos aceitar, que botamos, estampamos no nosso rosto a cara de bonzinho, de querido, de afável, de amoroso, mas do nosso lado oculto temos um lado cruel, temos um lado agressivo, temos um lado irritadiço. Então todos nós já fomos e somos tocados pela raiva, pelo medo que estamos vivenciando hoje, pelas emoções que vêm o quê? Nos desestabilizar, nos trazer contendas, nos trazer encrencas. E muitas vezes a gente fica atônito, né? Fica perdido com as nossas próprias reações. Por quê? Porque a gente não se conhece. Porque somente o autoconhecimento vai nos levar a quê? A melhores escolhas. Então, o lado sombrio, o lado sombra, ele existe para quê? Para apontar para nós mesmos, né? Por isso que é um processo interno, aonde ainda nós somos incompletos, ainda onde nós somos imperfeitos. Claro que nós não vamos chegar nessa encarnação espíritos perfeitos, estamos longe disso, mas podemos com certeza procurar esse processo de nos transformar intimamente, de nos conhecer, né, de buscar essa nossa essência. Para quê? Para nos melhorar, né? E quem sabe na próxima vinda para esse mundo, ou se reencarnarmos, viermos um pouco mais melhorados, né? Então, longe de assustador, né? A sombra, ela também às vezes precisa ser abraçada, precisa ser acolhida. E ela somente é abraçada e acolhida quando ela é compreendida, quando ela é olhada por nós como uma possibilidade de melhora íntima. Então, ela nos concede, quando ela é acolhida, quando ela é abraçada, ela nos concede uma inteireza. Uma inteireza é o quê? Ela permite que nós sejamos pessoas
reais, pessoas verdadeiras. Nós não precisamos usar a máscara de uma persona. Nós podemos ser nós mesmos. Procurar reassumindo o quê? O nosso poder. Ressignificando os nossos valores, a nossa vida, né? Os nossos comportamentos. Libertando nossa paixão e realizando nossos sonhos. Então, quando ela é acolhida, né? quando ela é acolhida, ela vai ter um objetivo, que é o quê? Curar o nosso coração, curar a nossa alma, as nossas feridas, que muitas vezes nós vamos jogando para debaixo do tapete, fazendo questão de não ver, fazendo questão de não enxergar. Então fica tudo lá no inconsciente, guardadinho. E quando alguma situação, um gatilho é acionado, ela vem à tona. E aí ela vem à tona e acaba muitas vezes nos detonando. Então, ela é acolhida, quando ela é acolhida, ela nos dá essa oportunidade, né? Abre novas oportunidades para novos comportamentos, um novo futuro. Então, só para a gente encerrar, porque esse assunto da sombra é bastante complexo, mas é um assunto muito instigante, é um assunto que eu tenho grande atração, porque lidar com a sombra é algo muito complexo, mas é uma jornada garantida de volta para casa, de volta ao amor, de volta à nossa essência, especialmente quando nós temos consciência e temos a coragem e temos a determinação de enfrentar os nossos demônios internos, porque nós não temos inimigos lá fora, nossos inimigos estão dentro de nós mesmos. Então, quando nós temos essa disponibilidade de enfrentar os nossos demônios internos, nós acabamos sendo preenchidos pela paz, pela plenitude, pela compaixão na presença do lado sombrio de outras pessoas. E aí nós adquirimos algo que é algo maravilhoso, que somente Jesus foi capaz de transmitir para nós quando esteve aqui encarnado, que é a serenidade dele, né? A postura, essa coisa de serenidade, essa paz que não tem como a gente definir em palavras, que existe na aura das pessoas. Então, somente quando nós acolhemos a nossa sombra, quando nós buscamos esse processo de nos melhor conhecermos, é que realmente nós vamos indo de encontro a essa serenidade. Porque quando nós agimos através desses impulsos, a nossa sombra acaba predominando. E vamos finalizar, achei bem interessante esse final, né? Essa é uma palestra que eu já dei há alguns anos na Casa Espírita e eu estou só dando um resumo. Mas vamos pensar agora. Passamos sobre como conhecer, qual é o caminho, e agora vamos chegar na pergunta que finaliza com chave de ouro todo esse nosso encontro virtual. Quais são os benefícios do autoconhecimento? Quais são? Então, eu vou pensar dentro da filosofia espírita, porque aqui eu estou falando mais nessa questão da filosofia espírita. Então, a gente pensa o seguinte, quando a gente vai numa casa espírita pela primeira vez, nós acabamos adquirindo o conhecimento que poderá fazer o quê? Nos despertar. Nós vamos lá, sentamos lá, escutamos uma palestra, às vezes a palestra até não nos interessa muito, mas alguma coisa que o palestrante nos disse, especificamente, nos fez pensar sobre, vamos supor que o palestrante falou sobre a questão de um defeito, de uma mudança de atitude, enfim, algo nesse nível. E aquilo nos fez refletir. E muitas vezes, né, quando nós entramos no Espiritismo, sentamos lá para assistir uma palestra, e a maioria das vezes a gente está vivenciando, né, uma posição vitimesca, vítima das circunstâncias da vida, né, jogando culpa muitas vezes no familiar, jogando culpa no filho. E não raro a gente tem lá vários atendimentos de pessoas que querem resolver seus conflitos familiares e chegam lá
olhando os defeitos e comentando sobre os defeitos da mãe, do pai, do vizinho, e não são capazes de perceber a sua interação nesse contexto, né? Então, não raro as pessoas que se colocam nessa posição de vítima dizem: eu sou assim porque, olha só, ele foi grosso comigo, ele me traiu, né? Então é muito mais cômodo a gente colocar a nossa mazela, né, as nossas dissensões na mão do outro. Então, quando entramos no Espiritismo, nós podemos ser despertados. Quando o Espiritismo entra de fato em nós, né, nós assumimos o quê? Nós começamos, através da autoconsciência, a assumir o compromisso de modificar a nossa forma de viver. E deixando, em primeiro lugar, de responsabilizar o outro, de apontar o dedo para o outro. E aí é quando nós chamamos para nós a tutela do destino, responsabilizando-nos pelos nossos atos e escolhas. Porque tudo que nos acontece é responsabilidade nossa. Qualquer coisa não é do outro, é nossa. Então, a projeção das nossas imperfeições sobre o outro, né, cede lugar a quê? A um reconhecimento. Há um desejo maior de olhar com mais profundidade para as nossas limitações. E é aí que o autoconhecimento começa a entrar devagarinho. Então, ele começa por esse despertamento, a pessoa tem um insight e ele vai se encaminhando para a pessoa melhor se olhar, ter uma maior percepção de si. Porque daí alguns comportamentos acabam nos incomodando. E aí algumas atitudes acabam nos incomodando, porque pensamos: poxa, eu não precisava ter agido assim, poxa, eu não precisava ter feito isso, falado isso para o fulano. Começamos a ver isso. Então, esse é um olhar mais ampliado, que nos evoca o caminho do autoconhecimento. E quando o Espiritismo sai de nós, né, nós descobrimos finalmente que somos quem somos através do autoconhecimento. Então, quando nós já estamos lá frequentando, indo ocasionalmente, toda semana, assistir uma palestra para reforçar a nossa questão do autoconhecimento, reforçar aquilo que precisamos fazer para melhorar e para evoluir, né? Buscando também, através das palestras, dos cursos, nos autoconhecer, porque esse também é um canal bastante ampliado que nos promove essa questão de melhor nos conhecermos. Então, quando o Espiritismo sai de nós, né, nós já estamos conscientizados, descobrimos finalmente quem somos. Então, essa conscientização de que podemos e somos capazes de efetuar mudanças significativas em nossa vida. Então, eu já tenho consciência de um defeito meu que me irrita, que é a irritação, por exemplo, no trânsito. Se eu começo a trabalhar essa minha questão da irritabilidade e ver que isso é um processo meu, eu fiz há um tempo atrás um curso com uma coordenadora do nosso grupo que foi muito interessante. Até hoje eu não esqueço, tem coisas que marcam realmente, né? Então ela disse para mim assim: olha, a irritação ela não é ocasionada pelo outro, ela geralmente é um gatilho que o outro aciona em ti e essa irritação já está dentro de ti. Então a gente começa a pensar, avaliar sobre essas coisas e a gente vai ver que realmente as nossas sombras são muito poderosas quando a gente não tem, ou quando a gente não busca esse processo de melhor se conhecer, de melhor se entender, né? Então, quando a gente busca, a gente tem essa consciência, a gente acaba indo ao encontro, né, das nossas sombras. E aí vamos nos trabalhando. E aí vamos adquirindo o quê? Uma maior tolerância conosco, né? Vigiando o quê? Melhor as nossas escolhas, trabalhando melhores as nossas emoções. Então, gente, para finalizar, o autoconhecimento é a chave que abre as portas para uma vida mais equilibrada, mais estruturada,
uma vida mais feliz, porque quando nós nos conhecemos, nós temos a oportunidade de realmente saber quem nós somos, saber do que somos capazes, ressignificando a nossa vida. Então, quem puder, meu conselho, depende onde seja, pode ser até um curso online, mas busque autoconhecimento, porque realmente a gente merece o melhor, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço.